Olá, mundo, paz seja convosco. Bom, eu vou ler 1 Coríntios capítulo 2, alguns versículos, e depois a gente vai dar uma refletida aqui. Estamos tentando falar sobre a igreja, né? A questão da divisão da igreja, de como ela foi formada, algumas coisas que já houve no passado, para que a gente possa ter base aí, para a gente poder falar melhor do Evangelho de Cristo, né? Deixa eu só arrumar um pouco a iluminação aqui para mim e para vocês. Então vamos lá. 1 Coríntios 2, nós falamos de 1 Coríntios 1, Paulo se apresenta, fala um pouco daquela divisão que havia entre eles, depois ele vai falar da sabedoria de Deus, que é loucura para o homem. E no capítulo 2 ele começa dizendo assim: Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedorias entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Pelo qual dos homens sabe, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, a quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem em tudo, e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, né? Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui então que Paulo ele vai falar acerca do caráter da pregação, né? O título do capítulo é o caráter da pregação. Eu não sei se você já percebeu, algumas igrejas hoje, alguns pregadores, eles têm toda uma sutileza de palavras, eles são palavras academicamente corretas, eles falam muito bem sobre muitas teorias, eles afirmam muitas coisas, né? Deixa eu ver se eu arrumo isso aqui. Eles falam coisas sobre muitas tendências, né? Eles são especialistas em finanças, eles são especialistas em PNL, né? A PNL, neurolinguística, eles são especialistas em comportamento humano, temos sexólogos, temos... Bom, expert hoje é o que não falta. Você pode escolher o seu e seguir à vontade se você quiser. E não vejo isso como um erro total, não é? Mas é que às vezes as pregações se baseiam somente nisso. Eu vejo alguns pregadores, homens muito inteligentes, né, diga-se de passagem, mas que ao longo do tempo eles foram perdendo um pouco a essência do Evangelho, porque eles começaram a trilhar um caminho e aí um grupo de pessoas
começa a se assemelhar às pregações dele, que é um processo natural, mas para manter esse grupo de pessoas, eles agora começam a usar outros recursos que não a mensagem da cruz, que não a mensagem do evangelho genuíno, né? A gente começa então, temos alguns animadores que falam de assuntos do cotidiano com um pouco de humor, e aí as pessoas, né, caem na graça, porque o cara tem um jeitinho todo especial de falar de algumas coisas que às vezes nós temos medo. Esses dias nós estávamos ouvindo uma pregação, né, assim, eu não vou falar da pregadora em si, porque eu até acho que ela tem algumas coisas muito bacanas, assim, eu não conheço o ministério dela, não a acompanho, já ouvi algumas coisas que ela disse por conta desses vídeos que ficam rolando por aí, eu acho que ela é uma mulher sensata. Mas esses dias eu vi, ela estava falando, e talvez você vai lembrar de quem é, certo? Talvez você até ouviu essa pregação, porque ela é famosa, e ela estava falando assim que algumas irmãs estão com problema no casamento, orando a Deus, e ela diz assim, e se eu disser para você que Deus manda dizer que esse problema você resolve com uma lingerie? Verdade ou mentira? Tem problemas que são humanos, que é o que ela quer dizer, né? Que alguns problemas seria fácil da mulher solucionar se ela se apresentasse melhor para o marido. Tá errada? Não totalmente. Mas será que Deus mandaria isso? Será que Deus mandaria dizer isso para as pessoas? Essa é a mensagem do Evangelho? Ensinar uma mulher a seduzir o seu marido? Qual é a base da Bíblia que nós vamos usar para isso? Eu não estou dizendo que se ela tivesse aconselhado, né? Tá num encontro de irmãs, um culto lá, um culto de mulheres, né? E ela está dando um ensinamento sobre casamento e ela está orientando as irmãs, né? Acerca da postura feminina, a parte feminina do casamento. Ele diz, ó, irmã, você compra uma lingerie e se veste, né? Às vezes o seu marido pode olhar para você com olhos diferentes, sei lá, né? Eu não sou especialista nessas coisas. Era um ponto, mas dizer que Deus manda falar, eu já acho um pouco pesado. Deixa eu esclarecer assim, para quem não me conhece, para quem nunca me ouviu falando dessas coisas, a minha declaração de fé é o seguinte: eu creio que Deus pode fazer o que eu duvido que ele faça, mas eu creio, não é? Como assim? É porque eu sou limitado, é o que estou dizendo. Ele pode falar? Pode, claro que ele pode, ele não precisa ser limitado a mim, né? Eu sou limitado, não ele. Mas conhecendo o caráter dele, né? Conhecendo o caráter de Deus, conhecendo o caráter de Jesus e conhecendo o caráter do Espírito Santo, eu tenho um pouco de dificuldade para acreditar que Deus tenha mandado dizer isso, não é? Mas ele pode ter falado e eu estar aqui pecando diante de vocês. Porque é o que Paulo está dizendo. Quando eu fui pregar para vocês, não quis fazer um sermão bonito. Não tinha um fundo musical lá para sua emoção ficar agitada, para que eu viesse com algumas palavras fascinantes para você, que entra no seu ego e que te desperta assim um sentimento de uau, vou colocar a minha vida para melhorar, e não ter uma base bíblica e não ter a mensagem da cruz, não é? Por exemplo, eu chegar aqui diante de você e dizer assim, olha, Deus manda dizer que vai fazer um milagre na vida de alguém. Poxa, nós somos milhões de pessoas. O mundo está conectado na internet. Alguém vai viver milagre, né? Porque milagre acontece todo dia, em todo quanto é lugar. Alguém vai viver milagre. Isso não quer dizer que Deus está mandando eu dizer isso. Isso não quer dizer que Deus está me passando uma revelação para mim vir aqui e dizer que Deus vai fazer milagre na sua vida. Até porque eu corro um risco do seguinte: de uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus ouvir isso. E de repente ela está precisando de uma situação e ela pensar que Deus está falando com ela e não ser, né? Porque Deus não vai falar
dessa questão com todo mundo que eu vi. Então, a gente precisa ser maduro nisso. Que tipo de mensagem nós estamos ouvindo? Que tipo de mensagem nós estamos transmitindo? Qual é o caráter da sua pregação? Quando você fala de Deus para sua família, quando você fala de Deus para os seus amigos de trabalho, quando você fala de Deus para os seus vizinhos, quando você fala sobre Deus na fila do médico, quando você fala sobre Deus na fila da lotérica, na fila do mercado, que tipo de mensagem é, né? Nós estávamos conversando, eu e o presbítero André, sobre o caráter da pregação ontem, que a pregação de Jesus, a pregação de João Batista, de Jesus e a pregação da igreja é arrependei-vos. Na igreja moderna vai para a igreja que Jesus faz, self-serve. Vai na igreja Jesus cura, vai na igreja Jesus abre porta, vai na igreja Jesus salva seu filho. É verdade, se a pessoa for para a igreja, se converter, se arrepender, não é? E aprender o papel dela, ela pode ser abençoada, com certeza, não é? Mas não é o fato de ir para a igreja. A gente tem uma experiência muito, sei lá, muito pesada, né? De uma pessoa que está numa situação totalmente contrária ao que a Bíblia nos ensina. Ela está nos relacionamentos ilícitos e ela foi para a igreja e alguém diz, olha, Deus manda dizer que vai te dar uma grande bênção. E aí ela estava, né, entre esses relacionamentos, ela estava com uma dificuldade lá, né, até uma separação, e acaba que esses relacionamentos são reatados e ficam em paz por um tempo, né? E ela diz assim, ó, tá vendo? Bem que Deus falou que ia me dar uma bênção. Mas não é uma bênção de Deus, né? Não é uma bênção de Deus, por quê? Porque esse tipo de relacionamento que ela está envolvido é contrário à palavra de Deus. Deus não ia fazer uma coisa contra a sua própria palavra, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, ter responsabilidade conosco, né? Conosco, daquilo que a gente ouve. Tem muitos pregadores aí que, puxa vida, desculpa, eu não sou pregador, né? Eu acho que eu não posso falar deles. Mas tem muita pregação aí que não faz sentido nenhum, biblicamente falando. Eu sempre conto uma história aqui que eu vivi. Eu fui numa igreja que eu gosto muito, não é que eu gostava, não. Eu gosto da igreja, entendeu? Eu gosto da forma em que os líderes dessa igreja, eles lideram o seu povo, da forma que eles estimulam o seu povo a servir a Deus, entendeu? E é como eu disse ontem, não é porque tem falhas que deixa de ser igreja de Deus, né? Coríntios está cheio de falha, como nós estamos estudando, mas Paulo saúda a igreja de Deus que está em Coríntios. E o irmão fez uma pregação lá, o líder da igreja fez uma pregação bonita, e talvez alguém ouvindo o que eu vou dizer lembre-se disso. Que ele diz assim, olha, ligar, era a época do tá ligado, né? Tá ligado, irmão? Tá ligado? Quase, né, que um chavão pentecostal. De vez em quando surgem essas modas dentro do evangelho, que é sobre isso mesmo que nós estamos falando, né? Do caráter da pregação. E aí ele foi explicar para nós o que era o tá ligado, o que era ligar. E aí ele começa justamente como você chega em casa, você vai sair do culto, você vai chegar em casa, para acender a luz você precisa apertar o botão para ligar a lâmpada. Olha só, né? Então, ligar, você aperta o botão, você libera energia para que a lâmpada seja acesa. Semelhantemente, quando você entra no seu carro, você põe a chave na ignição, você dá a partida para ligar o carro, você libera uma energia para esse carro funcionar, né? Para ter a ignição, para ligar o carro. E ele deu vários exemplos desse liberar energia, né? Como sendo o ligar. E tá ligado, porque Mateus diz, né? Tudo que ligares na terra está ligado no céu. Era a base do tá ligado. E aí ele fala isso, uma pregação linda, irmãos. Acho que ele ficou quase uma meia hora nessa igreja. O tempo de palavra é 1 hora. Eu acho bacana a igreja que tem
essa responsabilidade de deixar no culto, né, em cada culto, 1 hora para a palavra. Eu acho muito bacana. E ele ficou uma meia hora só explicando essa questão do ligar. E eu achei bonito, fantástico aquilo. Novo convertido ainda, nossa, aquilo encheu meus olhos, meus ouvidos, minha alma. E todo mundo que eu tinha oportunidade, eu explicava o que era o ligar. E fui ligando, e fui ligando, e fui ligando. E fui um dia ler a Bíblia. Se você tiver curiosidade depois, eu não sei como é que está na sua versão, mas se não for as mesmas palavras, vai fazer sentido para você. No capítulo 11 do Evangelho de João, nós temos a ressurreição de Lázaro, né? Lázaro morre, Jesus chega até lá, seu irmão está chorando, tem lá os planteadores, tal, e alguma argumentação das irmãs de Lázaro: oh, Jesus, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, tal. Jesus manda retirar a pedra e Jesus dá uma ordem a Lázaro: Lázaro, sai para fora. E aí então Lázaro saiu para fora. Jesus dá uma ordem para as pessoas que estão ali, né? Não mais para Lázaro. Lázaro já saiu para fora. Jesus dá uma ordem para as pessoas que estão perto ali. Diz assim: desligai-o. E eu estava lendo, eu já conhecia o ligar, já estava ligando tudo, né? A gente ouve e a gente vai praticando. E eu estava ligando tudo já. Quando de repente parei, desligai-o. E eu fiz uma comparação com o que eu tinha aprendido. Porque se ligar é você liberar uma energia para se iniciar alguma coisa. Desligar é você cortar essa energia, né? Faz sentido? Faz sentido. Só que o sentido da palavra de Deus, esse ligar, não tinha nada a ver com dar início a nada. Ligar bíblico é prender com ligas, ou seja, amarrar. Prender com ligas, não é? Desligai-o porque ele estava ligado, preso com ligas. Olha que interessante. Então, embora fosse uma pregação impactante, eu tenho certeza que eu não fui o único que saiu de lá impactado com liberar energia para dar início aos projetos, porque tá ligado. Não era bíblico. Não era a mensagem da cruz. Não era a verdade do Evangelho. Era uma palavra persuasiva, de sabedoria humana. E que sabedoria, hein? Porém, não era aquilo que era a verdade da palavra de Deus. Isso acontece muito, não é? Não que eu nunca vou ser enganado, não é isso. Eu fui aquele tempo e posso ser ainda, né? Como eu digo a vocês, eu sou alguém que está estudando a palavra para aprender, né? Não sou teólogo, eu não tenho curso de teologia, eu sou apenas uma voz que clama no deserto e que gosta aí de ler algumas coisas e achar que alguma coisa é capaz de entender, não é? Então, Paulo vai falar disso, né? Que não é essas palavras de sabedoria. Em alguns lugares, infelizmente, o recurso que eles têm é tudo isso, né? São as teorias, são a neurolinguística, as formas de persuasão, treinamentos, né, persuasivo, a liderança, às vezes, de algumas igrejas, elas ensinam como seus líderes a persuadir as pessoas a fazerem o que elas querem, né? Principalmente quando é a igreja que se prende muito à meta, né? Então, por exemplo, se você é de um ministério que tem meta financeiro, você vai ser treinado a persuadir pessoas para dar oferta, né? Você vai ser treinado a pedir oferta, a fazer voto, desafio, não sei como é que chama isso na sua igreja, mas é uma coisa que é uma meta que eles têm, eles precisam isso, e eles são persuasivos, né? Eles são persuasivos no que fazem. Eu não sou contra dízimo, eu não sou contra oferta, né? Não estou falando que essas coisas não provêm de Deus, mas tem pessoas que são especialistas nisso. E aí, se você parar, você vai ver que algumas igrejas, elas têm certas especialidades, né? Algumas batalhas financeiras, outras cura divina, enfim, é porque a liderança é hábil naquela parte. E nós precisamos tomar cuidado, né? Porque
Porque senão a gente acaba ficando, então, prisioneiro do engano, da mentira. Paulo está dando essa base do caráter da pregação, porque ele vai começar agora a explicar o porquê que essa igreja está dividida, vai falar dos espíritos mundanos, como é que age essas coisas, mas ele tem que dar essa base, ele tem que dizer assim, ó, a base da verdadeira igreja, a base do verdadeiro evangelho é Cristo morto, crucificado, não é? É por isso que não tem a data de nascimento dele. É nada, isso é uma outra história. Mas a gente vê que o que realmente interessa é a morte, é a crucificação de Jesus, é o está consumado que ele declara na cruz, não é? E a gente precisa focar muito nisso. Nós temos hoje diversos cursos, e depois a gente pode falar um pouco sobre isso, que vai te ensinar, por exemplo, a postura correta no altar, vai te ensinar como você elaborar um sermão, como você fazer a sua pregação. Você aprende isso numa escola, né? Você pode aprender isso numa escola, quando você faz teologia. Eu nunca fiz, eu não sei se é verdade ou não, mas quem já fez diz que para mim você aprende essas coisas, né? Tem uns nomes aí com H que eu não vou conseguir falar e nem vou tentar. Então você consegue, através da faculdade, aprender a fazer escrever um belo sermão, escrever, né, uma pregação expositiva. Oh. Você consegue fazer uma pregação expositiva, tem os outros nomes de pregação que eu não sei também, né? Mas tem essas coisas todas que você pode aprender na faculdade. Faça uma faculdade, vire um pregador. Ou você pode fazer o que os apóstolos e os discípulos fizeram na primeira época da igreja. E quando eu aceitei Jesus, eu não sou tão velho assim na fé, mas quando eu aceitei Jesus, ainda tinha alguns remanescentes que eles prisavam, né? Eles priorizavam o método fora da faculdade. Não é que eles não estudavam, não é isso, não é? Mas eles tinham um outro alicerce, uma outra base para construir um ministério. Qual era essa base? Oração, não é? Eles liam a Bíblia, eles oravam sobre o que liam, eles buscavam a revelação do Espírito Santo acerca das Escrituras, e assim eles faziam o seu sermão. Assim eles preparavam a sua pregação. Eles pregavam coisas que às vezes eles liam, né? Hoje, dependendo das igrejas, principalmente as igrejas menores, tá, irmãos? Não é preconceito, nem guerra contra a igreja menor, não. Até porque eu faço parte de uma igreja pequena e vivi grande parte da minha história dentro da igreja pequena, né? Não vim de um grande ministério, embora sou devedor a Deus Amor, sou devedor à Igreja Batista, sou devedor à Assembleia de Deus, a Renascer em Cristo e a Paz em Vida. Acho que são as igrejas que eu sou muito devedor, porque me ajudaram a construir uma base na minha nova conversão, e eu sempre participei de igreja pequena. E nessas igrejas pequenas, nós temos algum tipo de dificuldade, assim, por exemplo, pregador, quem que vai pregar, né? Vamos fazer um sorteio aqui e colocar qualquer um lá. Você dirige, você escolhe. Às vezes a pessoa não tem um tempo de preparo, né, para preparar o sermão. Não é escrever um belo sermão como na faculdade, mas é buscar a orientação de Deus, é pegar um texto, ter tempo para orar. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que eu posso dizer para a tua igreja? Como, Senhor, que eu posso explanar essa palavra para que a sua igreja seja edificada, consagrar sua vida, né? A gente sabe que alguns dos sermões que impactaram o evangelho e que ficaram marcados, por exemplo, foram semanas de consagração para que subisse no altar e pregasse esse sermão. Então, esse era o caminho dos líderes, esse era o caminho da unção, esse era o caminho da separação para a obra, esse era o testemunho, né, de que você estava caminhando para ser um obreiro de Deus. Era a sua vida no altar, era você ter uma vida de oração, né? Alguns crentes modernos não sabem o que é vida de oração, alguns crentes modernos não sabem o que é orar. Procura no Google ou depois se chama aí que eu explico para você o que é uma oração, não é?
que às vezes a gente vê que as igrejas, né, esses crentes modernos não oram. Algumas igrejas que ainda têm o tradicional culto de oração, sabe que meia dúzia de pessoas numa congregação de 100, meia dúzia foi no culto de oração, levanta sua mão e dá glória, que você está conseguindo muita gente para orar, não é? E é que às vezes também assim, né? Você faz um culto de oração, que a oração dura 1 hora, mas as pessoas não oram 1 hora, né? Porque ou chegam atrasadas, ou começam o período da oração conversando, ou param antes da oração acabar para conversar. Então não é 1 hora de oração. Mas pelo menos foram, né? Assim, sei lá, não sei se Deus aceita isso. Mas acho que é um esforço que cada um tem, né? Cada um tem sua própria limitação. Mas muitas igrejas já não têm mais oração, né? Nós temos bons teólogos, nós temos pessoas com uma sabedoria muito grande, mas às vezes falta esse contato com Deus, que é o que Paulo vai terminar o capítulo e vai dizer isso, né? Mas nós não recebemos o Espírito no mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Mais uma vez eu volto aqui na questão que eu brigo muito, que é o pagar preço, não é? Não, eu paguei o preço, por isso eu prego, eu paguei o preço. Querido, você está fora, tá bom? Você está fora, não existe isso no Evangelho de Jesus o Cristo. Se eu disser eu paguei o preço, o mérito é meu. Se você pagou o preço, o mérito é seu. Não é dom de Deus, não é graça de Deus, é mérito humano. E se algum homem sobre a face da terra pode ter um mérito por ser pregador, se algum homem na face da terra pode ter um mérito por ser um instrumento de Deus sobre a face da terra, o Evangelho de Jesus o Cristo não faz sentido nenhum. Nós precisamos decidir. Então, pregador que paga preço, viva só o Evangelho da Graça, por favor. Aqui, ó. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, sem preço. E se não tem preço, você não pode pagar, porque não tem, certo? Gratuitamente por Deus. A quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, né? Veja que no capítulo 1, na parte final, ele fala sobre as coisas que o ouvido não viu, os olhos não viram, nem subiu ao coração do homem, mas Deus tem nos revelado. Aqui ele está falando de que ninguém pode instruir a Deus, porque ninguém tem a mente, conheceu a mente de Deus, mas nós temos a mente de Cristo, não é? O homem natural, se você falar algumas coisas para o homem natural, ele não vai entender. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e ele é natural, ele não consegue entender. Você acha que um homem natural consegue entender que se você tomar um tapa na face do lado direito, você tem que ofertar o lado esquerdo? O homem natural diz assim, bateu com ferro velho com ferro ferido, meu querido. Tá na Bíblia, ainda usa isso. Olho por olho, irmão, tá na Bíblia, não é? Então, quer dizer, é difícil para entender. É difícil para um homem natural entender que para Deus prosperar sua vida, você tem que aprender a dar. Se você reter, você vai perder e corre o risco de ser amaldiçoado, não é? Que ser abençoado, segundo o que Jesus nos ensina, é poder dar às pessoas, é compartilhar aquilo que você tem. Se você pegar o começo da igreja, é assim que o Espírito Santo trabalha na vida daqueles que possuem herdade que não precisam. Mais do que precisam, vende e levam ao pé do apóstolo para dividir, para que na comunidade não tenha nenhum necessitado. Mas hoje tem irmãos que são milionários, que sentam do lado do irmão pobrezinho e que cultua a Deus e depois vai embora, às vezes nem cumprimenta o irmão, porque não está no grupinho de amigo deles, né? E aí o irmão pode passar a necessidade que for, que o irmão empresário não leva uma cesta básica,
Não leva, né? Às vezes não participa nem daquelas campanhas das igrejas pentecostais conhecido como Quilo, não leva, porque ele tem, e o seu irmão não tem, é porque não é que nem eu. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi isso. Eu não ajudo porque se o irmão quisesse ele podia ser que nem eu. Olha só, será que realmente ele faz isso porque ele é capaz? Será que ele não está esquecendo de olhar para o Senhor que capacita ele para fazer isso e que proporciona condições para fazer isso? Porque na rua, irmão, se você for para a rua, na Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, na Praça da Sé, você vai encontrar homens lá muito inteligentes, que eram empresários, você vai encontrar médicos, você vai encontrar advogados na Cracolândia, você vai encontrar pessoas que possuem uma sabedoria muito grande e que hoje não podem fazer nada porque o mérito do sucesso não era deles. Não era pela capacidade deles. Mas dentro da igreja, muitas vezes, como eu disse, eu já ouvi. Eu não ajudo porque se ele quisesse, ele era que nem eu. E talvez eu já tenha até falado coisas parecidas assim, porque no tempo da soberba, quando eu comecei a andar com os homens soberbos, se os irmãos fossem orar, falavam, não quer nada com Deus, se quisesse estaria aqui que nem eu. Como se eu fosse referência de alguma coisa. Né? Eu não sou referência de nada. Mas a gente acaba esquecendo disso. Só que a gente tem que entender que nós, quando Paulo diz assim, ó, nós temos a mente de Cristo, ele não está falando de todo mundo. Porque você já viu que a igreja está rachada. Nós vimos ontem que algumas igrejas nem pode se dizer que são de Deus. Pastor não diz isso. Digo, porque se uma fala uma coisa, a outra fala outra, uma das duas está errada. Se uma está ensinando um caminho e a outra está ensinando outra, não pode ser as duas certas. São caminhos diferentes. Não é o mesmo destino. Não é? Então, a gente precisa dizer a verdade. Tem lugares que tem nome de cristão, de evangélico, e que não tem nada de evangélico. Então, preste atenção onde você está cultuando, onde você faz parte, não é? Presta atenção se os ensinamentos são verdadeiros, se o que acontece dentro da comunidade é bíblico. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a salvação é individual. É individual, glória a Deus. Eu sei disso, eu aprendi isso muito cedo. Eu acho que foi um dos primeiros versículos que eu aprendi, foi que a salvação é individual. Só que, se eu tô ligado ao corpo, eu falei ontem, né? Esse corpo naufraga, eu vou junto. Não tem jeito. Aí não tem, né? Se você aprendeu de Deus, se o Espírito de Deus tomou a sua vida, se você foi preenchido por Deus e você congrega em um lugar onde os ensinamentos são contrários àquilo que a Bíblia ensina, só tem duas soluções. Ou Deus encheu você do Espírito para você mudar isso, ou Ele te encheu do Espírito para que você escape pela tua vida. Não tem mais outra lógica, né? É sempre duas opções só que Deus nos dá. O sim e o não. O certo e o errado. O bem e o mal. Não tem três opções, é sempre duas. Então, se você congrega num lugar, você percebeu que os ensinamentos não são conforme os ensinamentos de Cristo. Nós vamos mais para frente falar sobre administração, nós vamos falar sobre a formação de obreiros, sobre a membrazia. Se essas coisas não fazem parte daquilo que a Bíblia ensina, não é conforme o Evangelho de Jesus, foge desse lugar. Ou ora a Deus para que você seja o instrumento para mudar essa realidade, né? Talvez seja uma igreja de Deus que está no engano e Deus quer te usar para trazer a verdade, trazer a luz. As trevas só prevalecem enquanto não há a existência da luz. Isso é uma verdade que a gente sabe. Então, o homem natural não pode entender. Nós precisamos aprender essas coisas, porque nós vamos falar na semana que vem sobre as coisas, né, que causam a divisão, como a igreja, né, se você quiser dar uma olhada nos capítulos seguintes aí, a impureza, as repreensões, a vanglória dos coríntios, né? Então, quer dizer, essas coisas todas, depois entra no litígio, essas coisas, mas tudo isso porque primeiro já havia essa divisão em uma igreja dividida. Cada um tem uma opinião, é difícil, né? Numa apostila que a gente está tentando fazer,
A gente fala de onde começou o problema da divisão. Mas se você pegar, por exemplo, Adão e Eva, primeiro casal, a Bíblia começa a narrativa falando que eles tinham 2 filhos. Adão, Eva, 2 filhos. Esses 2 filhos são criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Não é? Eu acho que eles tinham a mesma forma de criar os dois. Só que os dois têm personalidade diferente. Quando eles vão para adoração, um leva uma oferta e o outro leva outra. Eles já estão ali com uma certa uma diversidade de interpretação no que é a adoração. Então, olha onde começa o problema da divisão. Olha onde começa, né, o problema. Nós temos pessoas, e onde tem pessoas envolvidas, tem atritos, tem conflitos, mas Paulo quer nos unir para que a gente possa nos tornar uma igreja forte, uma igreja que demonstre o corpo de Cristo sobre a face da terra, uma igreja que seja capaz de cumprir a missão, que é fazer discípulos, que é resgatar aqueles que estão perdidos e glorificar o nome de Deus sobre todas as coisas. Bom, então, se a gente quiser saber dessas coisas, a gente tem que procurar entender mais as coisas do Espírito Santo. E aí, para você refletir durante a semana, eu vou deixar uma loucura de pregador, né? Eu acho que todo pregador tem loucura. E se o pregador não for louco, eu acho que não é muito de Deus, não. Eu acho que todo pregador de Deus, ele tem um pouco de juízo a menos. Mas o desafio é o seguinte: pegue o pouco que você conhece da história de Jesus, ou se você é um expert na vida de Jesus, melhor ainda, né? Quanto mais você souber da vida de Jesus, vai ser mais fácil de você analisar o que eu vou falar. E pegue os exemplos que Jesus dá, pegue as pregações de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e você vai entender. Depois você pega as cartas apostólicas, né? Você pega depois, lê o Velho Testamento, você vai aprender uma coisa magnífica, gente, que vai mostrar um grande erro que nós temos. Toda pessoa, quando se achega a Deus, ela pensa no seguinte: eu preciso estar perto de Deus, eu preciso agradar a Deus, eu preciso, né? Às vezes vai para o curso de manhã, à tarde, à noite, vigília, monte, estuda, ora. Eu acho bacana isso, né? Mas aí, só que aí a gente se esquece do seguinte: os ensinamentos da Bíblia Sagrada não nos mostra como ficar aprisionados em Deus. Não. Ela mostra que quanto mais humano eu for, mais espiritual eu consigo ser. Se você pegar os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus é relacionamento humano. Como você se relaciona? Como você se relaciona com seu pai, com seu irmão? Os mandamentos falam disso, né? Os 4 primeiros são direcionados ao seu relacionamento com Deus, né? Importante, tanto é que encabeçam a lista, são os 4 primeiros. E os outros 6, como você vive em sociedade. Começando pelo primeiro: honra o pai e a mãe para que te vá bem e te prolongues o dia. Porque é o primeiro contato humano, pai e mãe. E daí ele vai falar sobre não cobiçar, não matarás, não dirás falso testemunho, que é tudo relacionado ao homem. Ao homem. Quer ser uma pessoa cheia de Deus? Pratique humanidade. Quanto mais humano você for, mais espiritual você vai ser. Não é? Não é o contrário. Não. Se você não tiver a parte humana, você não consegue ser espiritual. Você vai ver isso na Bíblia, né? Que tudo aquilo que Jesus combate, que toda a religião que Cristo condena dos fariseus, dos sacerdotes, é justamente essa postura, que eu quero fazer para Deus, me esquecendo dos homens. Jesus vem dizendo assim: não, inverte. Se você quer realmente fazer para Deus, inverte. Faça para os homens. Tanto é que ele diz: tudo que você fizer um desses pequeninos, faz por mim. Amém? Então, o caráter da pregação de Paulo, que deve ser o caráter da pregação da igreja, é Cristo. Não é? Cristo crucificado. Sabedoria é bom, não é? Eu acho bonito quando a gente vê pessoas que falam português correto, que usam a forma acadêmica correta, né? Se você congrega num lugar onde existe pessoas eruditas assim, boa coisa é você falar de forma erudita.
Mas se você congrega na periferia, onde as pessoas têm dificuldade de estudar, às vezes não é que são ignorantes, né? Não são. Tem umas palavras que eu não vou falar porque eu acho pesada, né? Acho que não convém a gente falar essas palavras. Mas é uma pessoa que tem dificuldade de aprendizado, para que você vai ficar esnobando sua forma acadêmica de falar, né? Você já sabe como Jesus, com simples, fale de trigo, fale de semente de mostarda, fale da criação de cordeiro, eles vão entender bem, não é? Não adianta Jesus esbanjar uma teologia com as palavras mais nobres que existem, né? Poderia até falar a língua própria dos anjos. E adiantar o que para nós, gente? Então, tente um pouco ser mais, né? Ter esse equilíbrio. Seja um erudito, aprenda, né? Pontuação, pausas, aprenda colocações adverbiais, aprenda tudo o que você puder, principalmente da língua portuguesa. Mas sabe que tem ambiente que você vai precisar não usar para ficar uma pregação eficaz, né? Não usar. Procure ser mais amigo de Deus. Ore. Eu vou terminar falando dessa oração, tá? Para que a gente possa descansar um pouco. Nós estávamos num projeto de oração, haviam uns meninos em Parada de Taipas, lá na Fonte do que Clama, o pastor Romildo, na época ainda do pastor Paulo e a Graça, né, pastora Graça, que nos dá a honra hoje. E esses meninos gostavam muito do monte. Eles inventaram uma tal de campanha de 70 dias. Eu acho que só pessoa doida faz isso. E eles tinham esse negócio. E aí eles queriam começar uma campanha lá de 70 dias. Eles acho que já tinham feito 2 ou 3 de 70 seguidos e queriam começar uma outra de 70 dias. E alguém diz assim: vamos buscar de Deus, olha só, né? Vamos buscar de Deus como fazer essa oração. E eles foram, não lembro os dias exatos que eles subiram para o monte para procurar essa direção de Deus. Mas eles foram bastante dias orando, buscando para Deus. Mostra como o Senhor quer, mostra como o Senhor deseja que a gente faça essa campanha. Guia-nos, ó Deus. Bom, por fim, eles foram tendo seus sinais lá, entendendo que eram sinais de Deus, e ficou proposto que a campanha seria 1 hora de oração. Entre esses sinais, havia uma concordância bíblica, porque Jesus, ele vai orar, leva uns amigos, e os amigos dormem. E ele faz uma pergunta: nenhuma hora vocês conseguem velar comigo? Qual é o tempo perfeito de oração? Eu não sei. Moisés, ele ia orar, eu acho que não tem nem trecho da oração dele, nenhuma palavra que ele tenha dito, e Deus já, opa, Moisés, chega. Tá bom. Ué. Elias, ele começa a orar, a Bíblia diz que ele ainda estava orando quando o fogo desceu e consumiu o holocausto. Tem oração que não dá tempo de você fazer ela prolongada. Mas você tem 24 horas por dia. Será que você consegue achar 1 hora, uma horazinha para estar com Deus? Ah, pastor, sabe o que é? É que eu começo a orar e aí a minha mente fica vazia. Eu já vi gente orando por churrasco. Pastor, meu amigo, se estiver me ouvindo, só tô lembrando, tá? Não tô te perseguindo, não. Ele mesmo disse: pastor, eu vou embora. Nós estávamos num projeto de oração. Ele falou: eu vou embora porque eu tô orando pelo churrasco, para Deus abençoar o churrasco. Mas 1 hora, será que você consegue separar para o Senhor? Para você se dedicar em oração? A mente está vazia, não tem assunto para orar? Deixa eu explicar o que acontece. Bom, hoje, eu não entendo muito. Deixa eu ver uma coisa que esteja na moda, vai. Pra gente poder colocar aí.
eu não entendo muito de funk, né? Assim, meus filhos ouvem funk. Tem até um pessoal que diz que tem um funk evangélico aí, né? Mas eu não entendo muito da ideologia funk, da visão do funk. Eu não entendo. Eu não entendo. Hoje, se alguém dissesse assim, pastor, traz uma palestra para nós que fale de funk, eu digo, irmão, me perdoe, eu não posso fazer isso. Não tenho a menor noção do que dizer, né? Seria uma palestra de 2 minutos. No máximo 2 minutos, que eu ia usar para saudar os irmãos, não é? Então eu não tenho conhecimento. Seria vazio. Se me pedisse para falar 10 minutos sobre Jesus, 1 hora, né? Eu tinha 1 hora para falar sobre a igreja de Coríntios, num lugar que eu fui convidado, e foi graças a Deus que me convidaram para lá, né? A falar do capítulo 16, mas foi graças a essa pregação, nessa palestra, que eu estudei Coríntios e que eu percebi tudo isso. Mas hoje eu conseguiria falar de boa sobre isso. Então, se você não consegue orar 1 hora, se você não tem assunto, ande com Deus. Ande com Deus. O assunto vai começar a surgir. Se você for amigo dele, se você caminhar com ele, você vai começar a ter assunto para conversar com ele. Por exemplo, você deve ter alguém na sua vida que você conheceu no local de trabalho. Que quando você entrou, você achou a pessoa mais arrogante da face da terra. E hoje você passa a hora do almoço inteiro conversando e lamenta porque o almoço passa rápido, não é? Então, o convívio com Deus, o convívio com a exposição da palavra de Deus, né? O convívio com outros irmãos que oram, vai começar a fazer a sua oração ter consistência. Não existe uma fórmula correta de orar. Quer dizer, existe, desculpa. Olha eu aí ensinando você errado. A forma correta de você orar é com um coração sincero, não é? Tenha um coração sincero. Não tente bajular Deus, enganar Deus, fazer acordos com Deus que você não pretende cumprir, porque Deus conhece a intenção do seu coração, não é? Seja sincero com Ele. Confesse a Ele aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Se você tem um problema de tentação, de fraqueza, converse com Ele, diga para Ele exatamente o que é. Ele vai saber te ajudar, não é? E você vai conseguir vencer. Mas seja amigo de Deus, ore, pelo menos 1 hora por dia, né? Pastor, mas o joelho dói, ore sentada. Mas se eu ficar sentado, eu caio na cama e durmo, então ore em pé. Mas se eu orar em pé, cansa, então você não quer orar. Estou te dando várias alternativas, você está inventando desculpa, você não quer orar. Desculpa, sou sincero em dizer. Não existe uma oposição. Se você não consegue orar 1 hora constante, né, 1 hora corrida, separa meia hora de manhã, meia hora à noite, antes de dormir. Consegue fazer isso? Ou divide em 20 minutos, 20 minutos de manhã, 20 à tarde, 20 à noite. Pelo menos 1 hora. Vamos ver se a gente consegue? Eu quero desejar a todos uma boa semana, agradecer a todos pela presença, né? Eu não cito o nome para não ser injusto, de às vezes alguém ter entrado e eu não dizer o nome e acaba depois ficar chateando. Provavelmente essa mensagem vai parar no YouTube. Vou deixar o link aqui no Face, vou postar no meu WhatsApp, no meu Instagram. Se você pode me seguir nessas páginas também, se ainda não me segue. Mas eu queria pedir para que você se inscrevesse no canal lá no YouTube. É uma voz que clama no deserto. Uma voz no deserto. E eu queria que você então pudesse nos ajudar com esse canal. Ore por mim, para que me seja dada sempre a palavra com confiança, além de justa e com verdade. Amém? Deus te abençoe. Uma ótima semana. Em nome de Jesus.